Eu eu conheço a Janaína há muito tempo, conheci pelo grupo 19 de teatro, mas para além disso, além do grupo, a Janaína também tem pesquisa, produção, de uma série de trabalhos que eu acho que vem super a calhar assim, esse encontro com a gente. E eu acho que depois a gente pode conversar sem seguir necessariamente um padrão de masterclass, que você apresente uma coisa, mas um pouco a partir dessas naturezas diversas desses trabalhos, só para você ter uma noção do que a gente tem aqui, a gente pode começar a conversar a partir da perspectiva dos seus trabalhos, das suas pesquisas, do que você vem realizando, do que você vem pensando. Tá Nossa, bom? Obrigada por vir. Fiquei muito feliz de você conseguir estar aqui e da gente também, todo mundo aqui conseguir estar aqui, né? Todo mundo cheio dos corres. obrigada pelo convite, Grace. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês também. A presença de todo mundo legal, uma galera da música, das artes visuais, né? A gente vive geralmente as experiências tão cindidas nas artes, né? E de repente você não tem nem a obrigação de estar aqui, mas tem a disponibilidade de, assim, quanto mais acho que a gente trocasse figurinha com todas as áreas, né? Acho que a gente ia aprender tanto, né? Ainda aqui em São Paulo é tão compartimentado, assim, é a galera de. Então, demais. Quem está aqui, quem se dispôs a vir, o pessoal das cênicas, das visuais, da música, fico feliz. Tenho mais, assim, a aprender com a pesquisa de vocês do que dizer alguma coisa, mas vou tentar puxar alguns fios, assim, que bom que a gente começou com essa apresentação e que tem mais esse desejo de hoje e amanhã a gente estar nessa troca do que, né, uma coisa aula, né? Também já estou essa coisa da internet, fica falando sozinha, 50 minutos, tá todo mundo, a gente nem sabe se estão te ouvindo ou não, se a pessoa está fazendo sei lá o quê. Então, é bom a gente poder conversar também, ter mais tempo de bater bola, assim. Então, só de ouvir os projetos de vocês, assim, já vejo, primeiro, quanto daria para conversar a partir, né, de cada projeto, porque acho que aí é tantos desdobramentos, né, que tipo de materialidade, né, porque tem a questão dos assuntos, no sentido, né, os materiais, ao mesmo tempo que desdobramentos isso vai encontrando, que materialidades, que visualidades, que plasticidades, como é que cada um está começando a ver a sua constelaçãozinha de coisas, né, que acho que uma poética ela vai se tecendo a partir de uma convergência de tantas coisas, né, que é isso, né, que é o tipo de tecido, tipo de cor, tipo de luz, tipo de som, tipo de palavra, tudo isso vai virando uma composição, né? E vai criando forma para além do assunto, né? Eu vou falar um pouco disso porque vejo que tem muita gente tá aqui no campo do biográfico, do documental, em alguma medida, né? E acho que eu vejo que é uma treta enorme, né? Quando a gente está partindo disso que a gente chama a vida, né? Para tentar encontrar, às vezes, é isso, uma peça de 50 minutos, um quadro, uma música, né? Tem muita confusão, porque a gente parte de um lugar às vezes, de marcas, né? Às vezes, só ouvindo alguns relatos que são marcas muito, muito profundas que estão pedindo elaboração, né? Que estão pedindo, que estão chamando um trabalho. Eu fico muito curiosa também, né? A Grace me disse que tinha muita gente aqui desenvolvendo, enfim, são trabalhos sempre autorais, né? E que muitos acabam passando pela questão da memória, dos documentos, seja documentos familiares, documentos de um grupo, né? De uma comunidade, de uma linhagem, né? Então, como o que está acontecendo, né, no nosso tempo, né, que tem esse chamado a essas presenças, a essas elaborações, por que é que a gente não está se sentindo refletidas em muitas dramaturgias que já estão aí, né? Por que tem essa necessidade tão grande de elaborar um discurso e qual é o jogo com a ficção e qual é o jogo com a não ficção que se faz, né? O que é que está me perguntando mesmo, né? Como é que a gente está entendendo esse campo do documental, do autobiográfico, o que a gente entende por ficção, no sentido de que às vezes também a gente começa a construir dicotomias, como se fosse essa a questão, né? O real e a ficção, e me parece que não é por aí, mas entender como é que a gente está
entrando ou se sentindo tocado, atravessado pelas ficções que estão aí, né? Como é que a gente é capaz de produzir novas ficções a partir desses chamados do real, e o quanto o real é um campo de linguagem também, é um campo de exploração estética, discursiva, né? Que também tem toda uma história, né? Se a gente pega o cinema documental, se a gente pega as artes visuais, tem uma história profundíssima com os arquivos, né? Tem muito com os arquivos, né? O que é o trabalho com a fotografia, o que é o trabalho com os objetos, né? Com a memória, com o esquecimento, com o direito a lembrar, com o direito a esquecer. Eu sinto que as artes visuais, o corpo, a dimensão da presença do corpo, a dimensão biográfica, né? Estava falando sobre ontem, né? O teatro tem uma tradição de arena, de uma dimensão pública, né? Você se desloca a algum lugar, você está diante de um monte de gente para falar do que a gente entende como um tema, uma questão, alguma coisa, um imaginário, né, que toque, que cria aí, a gente vai chamar às vezes isso do tal do universal, que obviamente isso cada vez mais vem caindo por terra, a falácia da universalidade, mas o que é, se não é a universal, o que é esse campo comum que nos reúne em torno de uma obra, que faz com que a gente estabeleça ali uma pequena aliança, um momento de partilha por 50 minutos, uma hora que dá essa dimensão pública do teatro, né? Então, o teatro tem muito essa força da dimensão pública, sendo que, bem ou mal, um livro, você consegue ler um livro ali tem um jogo corpo a corpo, né? Num livro tem um corpo a corpo, mesmo nas artes visuais, quando você está caminhando, às vezes, por uma galeria, por uma relação com uma obra, a gente consegue ter uma relação, muitas vezes, muito um para um com a obra. E o teatro tem esse chamado do fórum, tem esse chamado. Então, a gente vive um conflito, eu pelo menos percebo, que tudo isso que se chamou historicamente como a esfera íntima, a esfera pessoal, a esfera... Como é um trabalho nosso politizar o íntimo, o pessoal, né? Que muitas vezes foi relegado a esse lugar do privado, do pessoal, isso não pertence. E quando eu ouço muitos dos relatos de vocês, né? As experiências das pessoas trans, as experiências das pessoas negras, e não só, todas as experiências, com essas é tão evidente o quanto isso que a gente chamou, né, de pessoal, quão político isso o quão isso pertence a um jogo muito profundo com a esfera pública, né, das violências todas que atravessam o nosso campo, que vai de todas as esferas, né, o campo dos afetos, o campo da família, o campo de sair à rua, o campo de cruzar uma cidade, um bairro, né, o mundo, né, então o quanto essa dimensão do corpo, da história encarnada, vivida, implicada, ela vai repolitizando essa dimensão do íntimo e vai trazendo para o teatro essas histórias, né, que ficavam um pouco, que ficavam aí à margem, né, em nome desse sujeito universal que se colocava ali como neutro e contava as suas histórias, seja pela via da ficção, seja pela via do documental, né, mas não esse chamado às presenças, chamado ao testemunho, né? Eu acho que existe um chamado ao testemunho que vem acontecendo muito fortemente, que a gente sempre tem que, né, olhar qual é o fenômeno, que materialidades isso está gerando, que formas de encontro, que formas de vínculo isso vem produzindo, né? Formas de estar no teatro a partir de que novas histórias, sem cair, ao meu ver, assim, em hierarquias mesmo, né? Se a ficção é menos potente do que o documental. Eu acho que realmente não se trata disso, né? Eu acho que que histórias, que gestos, né? Que cenas, que visualidades são construídas a partir dessas marcas, do nosso encontro com o mundo, do nosso encontro né, com as coisas. E acho que tem muitas coisas que estão urgindo, né? Eu ouço nas falas de vocês, né? Pedindo realmente um espaço de troca e elaboração, um espaço de trabalho. Então, acaba que eu encontro muita gente porque eu acabei fazendo esse caminho nesse campo, né? Que se chama aí de documental, de biográfico. Eu acabo encontrando muitas pessoas que estão nesse território também e que estão, às vezes, se debatendo muito profundamente com as dificuldades também desse território, né? Com as dificuldades de estar lidando, às vezes, muito literalmente, muito proximamente com a marca, com a violência dessas marcas,
e a dificuldade de encontrar uma mediação simbólica, porque também é disso que se trata. Porque sim das nossas dores, mas sim se trata de uma mediação em que essa dor pode encontrar um espaço de reconhecimento do outro, pode encontrar um campo de partilha, um campo que abre a imaginação, né? Que localiza e deslocaliza, né? Localiza os sujeitos, reconhece esses lugares que cada um ocupamos e encontra um plano onde a gente pode sonhar além, né? Sonhar além desse sujeito que eu sou, sonhar para além dos limites que também nos confinam no nosso tempo, né? E eu não sei exatamente por quê, mas às vezes eu sinto que nos processos criativos, quando a gente está lidando com material muito, muito próximo, muito colado à carne, muito colado à dor, muito colado àquilo que te faz ser quem é, assim, esse passo da simbolização, esse passo da construção plástica, às vezes ele se dá com muito mais custo de quando pretensamente a gente tem ali um assunto que está ali numa esfera mais distanciada. Por exemplo, sei lá, às vezes numa escola de teatro e todo mundo, vamos trabalhar com os alunos o tema da morte. E aí a gente pode começar a construir cenas, pode começar a construir, e se você vai partir de uma dramaturgia que já existe, quando de repente existe esse chamado a trazer um material pessoal, como a gente começa, porque aí não é um ponto, não é uma figura, é de repente a vasta vida, é a vasta vida que te toma e de repente todos os seus mortos, de repente uma vida em que não se pôde lidar com questões que te atravessam, que tem que encontrar uma forma de uma cena de 3 minutos. É quando você vê, você está alucinado, porque assim, não é assim, vou criar amanhã uma personagem que tem a ver com essa situação da morte. Quando você vê, você está lidando com 40 anos de um assunto que não foi lidado, que não foi vivido, de um luto que não foi feito. E você se vê paralisado diante disso, que é fazer uma cena de 5 minutos para amanhã para os seus colegas. Então, eu não sei se vocês reconhecem isso que eu estou falando, mas eu vejo que muitas vezes nesses processos que estão muito colados à vivência e ao corpo, né? Se trata de tantos lugares que a vida não nos permite elaborar, e aí a gente tem que fazer esse passo na arte. E com que dificuldade a gente faz? Enfim, eu sou a Janaína, como a Grace falou, eu sou uma formação bem tradicional de atriz, fiz escola de teatro EAD aqui em São Paulo, onde naquela época, 20 anos atrás, a gente montava Jorge Andrade, Nelson Rodrigues, era esse tudo certo, mas era aquele momento onde não existia um chamado ainda autoral para os alunos, alunas fazerem, sei lá, o seu projeto de final de ano a partir de um tema que lhes era caro, a partir de não existia isso ainda, assim. Mas ali, pelas bordas, já existia um movimento de teatro de grupo muito forte aqui em São Paulo, muito forte mesmo. Acho que é onde todo mundo começou a se entender autor e não ofício. Eu sou uma atriz, quero me formar tecnicamente com uma voz legal, um corpo legal, sei lá o quê. Um chamado a você estar meio transitando em todas as funções da criação, que é dramaturgia, que é direção e que é, sobretudo, plasmar na obra ali um pensamento. Então, isso para mim foi muito importante com o meu grupo de teatro, o Grupo 19. Mas ali em 2008, 2009, eu peguei aí essa via que tem a ver com esse trabalho sobre os arquivos, com uma dimensão biográfica, né, autobiográfica, que está aí nos últimos 12 anos, assim, muito, muito intensamente, né, com um trabalho braçal, assim, enorme de encontrar, né, tem um dos trabalhos que demorou 7 anos até encontrar a sua forma, que é o Conversas com Meu Pai, que foi ontem lançado pela Javali, junto com também livros da Grace, que a publicação junto com o Stabat Mater, estou bem feliz, assim, mas foi 7 anos de processo. O Stabat foi aí uns 4 nessa brincadeira, assim, então... E sinto que é uma curva da vida, é uma jornada de coisas que precisavam encontrar um lugar, e que eu só encontro na arte um lugar de elaboração, assim, não tem nenhuma apologia ao autobiográfico, ao documental. Foi realmente aonde eu encontrei uma maneira de elaborar essas coisas. E aí eu vou falar bem brevemente, só para daqui a pouco já passar a palavra para vocês, dessas, acho que 3 experiências, tem várias outras que eu estou envolvida de alguma maneira que partem de materiais documentais, biográficos dos participantes também. Oriento também laboratórios, oficinas, né, onde as pessoas estão muito engajadas
performativamente, biograficamente, né? Nunca parto de um texto pronto, então tem que partir, o material tem que nascer ali, assim, então acaba sendo um pouco uma maneira como eu fui entendendo o trabalho em sala de ensaio. Mas nesses meus espetáculos, que acho que aí tem essa trajetória mais biográfica, acho que tem algumas coisas, uns pontinhos que eu posso puxar, que talvez dialogue direto ou indiretamente com os processos de vocês, né? Teve um primeiro espetáculo que ele chamava Festa de Separação, documentário cênico, que eu queria pegar só um ponto dele, que é a questão do ensaio, que para mim ali teve uma virada, né? O Festa de Separação é um espetáculo que eu fiz em 2009, 2008, com o meu ex-marido na época, que era professor de filosofia, e depois dessa separação a gente resolve criar uma peça, alguma obra que tivesse a questão dos fins problematizada, a questão como a gente vive os fins, como a gente ritualiza os inícios, como ritualiza os fins, o que é esse contrato em torno da ideia de amor, essa ideia de amor que a gente vive, né, ou a gente, né, sempre esse agente super problemático, mas no Ocidente, a ideia de um amor romântico, os contratos do casamento, tinha alguma coisa aí da ordem do tema, do assunto, mas o que tinha também muito fundamente era uma relação de 10 anos que terminava e que entre uma atriz e um professor de filosofia, e nesse sentido vai ser importante porque quando a gente resolve fazer uma obra artística disso, ali eu, com toda a minha formação de escola de arte dramática, não tinha muito sentido ir para a sala de ensaio fazer rolamento, fazer as coisas que eu fazia naquele momento para criar personagem, fazer cena. E o que a gente resolveu ali, e acho que é disso que eu queria só puxar esse fio com vocês, que a gente ia fazer como processo festas de separação. A gente nunca ensaiou esse espetáculo, a gente nunca ensaiou. A gente criava esse ritual de fim, que era uma festa de separação, parodiando o que é uma festa de casamento, né, pretensamente, e fez a primeira para as famílias que conviveram com a gente, né, foram 7 festas, até a última festa que eram estranhos, pessoas que a gente não conhecia, que estavam ali sendo convidadas. A gente falava, oi, vai ter vai ter nossa festa de separação no próximo final de semana, a gente está se separando, não sei o que lá. E aí a gente começou a desenvolver dispositivos para as festas. Por exemplo, numa das primeiras festas, uma pessoa trouxe um presente de separação. 2, né? Porque é um para cada um, assim. Então, isso virou um dispositivo de dramaturgia. Então, na próxima festa, a gente pedia para as pessoas, a gente está, se vocês puderem trazer um presente de separação. E isso começava a ver as dramaturgias do próprio imaginário das pessoas sobre o que é uma relação de amor, o que é um casamento, o que é um fim, como é que você vive isso, onde você bota essa história depois que acaba mesmo, o que é que se transforma. Por isso que acho que todo mundo, em algum nível, vai viver, e a gente ia tramando isso com todo esse repertório literário e filosófico que, de alguma maneira, para a gente discutia essa história. Então, as festas ali, para mim, foi a escolha que foi a virada, porque não era ensaiar a partir de vamos para a sala de ensaio, então, entender isso como personagem, entender isso como fábula, entender isso como trajetória. Vamos fazer as festas no sentido de um dispositivo performativo, de um happening, onde a gente tem um roteiro, no sentido de a gente sabe que as pessoas vão chegar, a gente sabe que em dado momento vai ter esse ritual dos presentes, de adivinhar, as pessoas contarem suas histórias, a gente sabe que em algum momento a gente vai ler alguns trechos, a gente vai passar um vídeo que a gente chamava de lua de mel de separação, brincando com essa coisa do festa de casamento que mostra as fotos do casal, né? De 7 festas de separação, com tudo o que isso envolvia ali, desde a primeira, onde era todas as famílias, onde todo tinha um nível de intimidade até estranho, pessoas estranhas total, foi a grande chave para mim de entender o processo como experiência, o processo como dispositivo, e que o ensaio não está dado, o ensaio de nenhum projeto está dado. A gente formatou uma forma ensaio, que tem uma peça, eu vou para a sala de ensaio ensaiar, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz. Mas o que cada um desses projetos que estão aqui na roda precisa como ensaio, precisa, né, como colaboradores, como dispositivo de encontro, né, é da ordem do convívio, é da ordem do acontecimento, é da ordem do ritual, é da ordem da repetição, né? Qual é o ensaio? O que é que ensaia isso que cada um aqui está formulando? E acho que essa resposta não está pronta na caixinha das escolas de teatro, assim. Eu acho que é uma das grandes perguntas para mim, primeiro antes da peça que vai resultar, é como eu vou ensaiar ela, porque isso vai ter uma relação direta com isso que vai acontecer lá na frente. Acho que isso é um ponto.
Aí teve uma segunda experiência de um espetáculo chamado Conversas com Meu Pai, que ele começou no mesmo ano, o processo de 2008, desse Festa de Separação, só que demorou 7 anos para ele estrear. E acho que aí o que abriu aí para mim é uma outra perspectiva que tem a ver com esses trabalhos muito profundos, né, de elaboração de uma história de vida, e que às vezes a gente vai fazer isso, transforma isso meio num anedótico, porque, né, tem uma coisa assim, a história da autobiografia isso é um gênero, né, que se canonizou, tem 200 anos aí de uma coisa chamada autobiografia, que tem toda uma estilística. Então, isso que a gente chama de, quando a gente reconhece lá, a autobiografia do Giannichini. Isso tem uma fórmula para ser feito, que é o que a gente chama de trajetórias de superação. Eu vou contar como eu cresci, pelo que passei, o que eu me tornei, para chegar até aqui. Então, daqui onde eu estou, eu olho para trás e vou criando uma relação de causa-consequência, quase um determinismo, para dizer quem eu sou agora. E como é que eu superei tantas coisas, posso vir aqui dizer para vocês, olha como eu me tornei uma pessoa melhor, mais forte, X, porque passei por essas coisas. Isso é a estrutura canônica disso que a gente entende por autobiografia. Só que isso é a estrutura canônica. O que aconteceu no século XX, aí, para muitas possibilidades de entender quem é esse sujeito que se anuncia, a partir de que ferramentas e possibilidades isso é real. Quando a gente tem uma noção de inconsciente, toda essa relação de causa-consequência fica problematizada. Toda essa autossuficiência que fala, consegue olhar, olha, eu passei por isso eu sou assim, isso também se borra, porque quando eu entendo que isso também está em transformação, que isso tudo que eu estou dizendo sobre mim agora, é quando a gente começa a se estranhar-se, quando esse sujeito não se dá mais como pronto, como eu não estou pronto pela história, a história não me determina, não. História, agir sobre essa memória, agir sobre esse sujeito também produzir novas imagens, né? Então, sai essa ideia de um eu, né? Que se auto-organiza a partir de uma narrativa e também a gente, na verdade, é o que a gente precisa dessa relação sentido, porque isso também é desesperador, quando não se encontra nenhum sentido para falar bom dia, eu sou a Jana, o limite de uma, né, de psicose, onde esse eu não tem borda, esse eu não consegue se juntar. Mas que ele também não vira uma pica, né? O fascismo, para mim, ele tem a ver com essa rigidez, né? É alguém que não quer se borrar. O outro é Para você está travando também? tão definido, nada disso aqui pode. Sim. Não há vulnerabilidade, nada pode se fragilizar de dentro para fora, de fora para dentro. Então o outro, ele tem que ser, o outro que ameaça borrar esse eu, ele precisa ser destruído. Para mim, né, é esse eu coeso, rígido, defensivo, porque ele se garante tanto, ele sabe tanto quem ele é, né, que nada pode ameaçar isso que ele é. Eu acho que nas artes a gente tem esse espaço para saber menos quem se é, por isso todo mundo tem tudo a ver também com origem. Então, como é que a gente caminha de se reconhecer num passado, numa origem, num pertencimento, e ao mesmo tempo não construir narrativas rígidas aqui para dizer o que eu sei sobre mim, né? E, então, eu sempre tem um passeio aí nesse lugar. E foi um pouco que eu tentei caminhar nessa autobiografia. A conversa com meu pai, um espetáculo que eu fiz a partir do meu pai. Meu pai não falava mais os últimos anos de vida, até ele morrer em 2014. Ele fez uma traqueostomia e ele ficou mudo Só um nos últimos 7 anos de morrer. A gente está travando um pouco, então a gente vai meu? desligar as câmeras. Eu acho que sim.
Então, eu fiquei tentando mesmo assim, eu consegui entender, fluir. Se alguém não entendeu, volta e pede para a Janaína repetir. Mas a gente vai desligar as câmeras para ver Isso. se melhora. Eu acho que eu vou continuar aqui, porque pelo menos quando eu estou fazendo, eu odeio ficar olhando para mim só. Pode ser melhor eu continuar aqui para ti, É, né? Não é melhor? Beleza. pelo menos Então, mas tudo tudo muito bem também, se vai esquisito a gente falando pra gente. Tá bom. trabalhar muito. Pode continuar aí. Bom, coloquem no bate-papo se estiver muito difícil. Eu até colocar aqui. Ah, nem vi que estava rolando alguma questão. Mas e foi essa saga a partir desse silêncio. Então, assim, no Conversas foi a partir desse silêncio entre né, dele, de mim para ele, dele para mim, que eu comecei a construir esse espetáculo que fala sobre incesto, ao fim das contas. Né? Tem a ver aí com memórias que são dessa origem do trauma, né? Da dor, das coisas que a gente não vai acessar nunca enquanto memória. Então, é menos a memória como fato e a memória como esse buraco onde você não consegue fazer todos os fios, sei lá, todos os fios, né? E acho que aí é uma virada mesmo de entender a autobiografia muito mais nessas lacunas, muito mais por isso que a gente não consegue contornar completamente, né? Parece que a gente tem essa borda, mas tem uns lugares que fica rarefeito, você meio parece que você borra, né? Então, esses lugares de borra. E aí, daqui a pouco, eu queria falar um pouquinho, mas eu queria passar para vocês antes, para não ir direto, do Stabat Mater, que é o último trabalho que eu fiz, que aí tem muito forte a questão de gênero, tem muito forte a questão do corpo e da performance, né? Como alguém falou, né? Como é que o corpo pode ser um dispositivo performativo, como é que ele pode ser transformar a dramaturgia, ser transformado pela dramaturgia, né? Tem bastante a ver com essa relação. Assim. Mas quer fazer primeiro, vou abrir uma primeira vez aqui para ver se já tem questões, se a gente puxa algum fio, Grace, para não ficar falando demais. Janaína, Oh. eu queria te perguntar uma coisa, porque eu não consegui pegar, porque na hora deu uma travada e você falou uma coisa no pedaço que eu consegui pegar, que tinha muito a ver com a minha pesquisa, eu queria muito ouvir de novo. Então, eu vou te pedir para repetir essa parte. Era um momento em que você estava dizendo sobre essa dimensão do eu e do outro, essa coisa da destruição do outro e desse eu que se faz num lugar menos rígido, enfim, algo por aí, assim. E aí eu queria saber se só você pode dizer essa parte novamente. Tá. Falo isso também de uma forma tentando criar alguma assim, né, a verdade, porque é muito essa questão da violência contra o outro, né? Tudo isso é uma questão muito complexa, questão do será que eu vou pôr meu celular no 4G aqui, ver se de repente é isso que e eu entro no 4G com vocês, porque deu aqui no meu celular agora que a conexão está instável, de repente é um pouco isso que está rolando. Só para garantir que não vai ficar chato para vocês. E aí eu entro pelo celular. E se alguém aí tem que me admitir? Aceitei já. Ah, então peraí, vou ver aqui. Ó, vê se tá rolando. Tá rolando. Só que você precisa desligar um dos microfones, porque senão vai dar Eu tô retorno. desligando o outro aqui. Desliguei. Pode ser? Estão me ouvindo? A gente está ouvindo. Sim. Sim? Sim. Só não estão vendo, mas estão ouvindo. Tá, me digam se tá menos falhado. Eu vou botar aqui só no Bluetooth da caixinha para eu ouvir vocês mais alto. Então, Oi? estão me ouvindo? Sim. Tá. A gente não está te vendo, mas a gente está te ouvindo. Tudo bem. Então, essa questão
do eu outro, né? Eu acho que é uma grande questão desse território, até porque... Janaína, Oi? você vai colocar a câmera? Ah, eu Você vou, tem que tem câmera? ativar a câmera. Peraí, Sim, não. foi. Apareci? Apareceu. Da maneira como eu vou entendendo, né? Porque vira um problema esse eu que se enuncia, né, na cena, né? Quando a gente tem uma necessidade legítima de afirmação, de construir, né? Esse sujeito a quem esse direito de uma identidade também não foi colocada, né? De uma construção de uma história. Então a gente vê aí uma emergência mesmo, né? Dessas vozes de mulheres, vozes de pessoas negras, vozes de pessoas trans, né? Como sujeito que não estava dentro esse eu biográfico que faz a história da autobiografia, né? Na modernidade, não eram nenhum desses eu, nenhum, era um outro eu, um eu neutro, né? Então tem esse lugar, né? De um sujeito que precisa se dar contorno, Ao mesmo tempo, quando eu fiz o reverso disso, né? Esse eu que se deu o contorno historicamente, ele foi se contornando tanto, né? A ponto de excluir, justamente para garantir essa autoilusão, essa ilusão de um eu coeso, que podia, inclusive, entender que ele era a origem, o princípio, o centro do mundo, que a gente sabe que é o homem branco, heterossexual, ocidentalizado, né? Ele precisa... Para que essa história faça sentido, ele precisa garantir tanto, né, que esse outro não existe e se defender tanto desse outro para que esse eu seja essa organização possível, inquestionável, que isso gera uma resistência muito violenta, uma rigidez muito, muito violenta e uma impenetrabilidade, né? Só que ela não é só externa, porque esse outro que te ameaça, né, esse outro fora que te ameaça, esse outro feminino, esse outro negro, esse outro que não tem uma identidade de gênero, ele ameaça o que está dentro, em alguma maneira, né? Que é a sua própria fragilidade, que é a sua própria necessidade de dependência, que são os próprios medos. Nem esse mais fascista, o mais rígido, né? Certamente são temores também violentos que fazem com que ele tenha que criar essa carapaça, né? A imagem, a história da virilidade, da masculinidade, ela é muito didática quanto a isso. Você tem a ideia da carapaça muito forte. Então, quando você vê as armaduras, né, dos soldados, seja assim, no filme de Hollywood, o que são as armaduras do super-herói, né? O que é, sei lá, essas carapaças, né? Sei lá, um jogo de futebol americano, você tem realmente essas carapaças. Tem um livro que eu estudei sobre a questão da virilidade que fala do exoesqueleto. O esqueleto começa a estrutura interna, que ela precisa ser tão forte que ela fica externa. Então, você cria essa carapaça impenetrável. Então, esse soldado impenetrável, né, quando a gente vai chegar, sei lá, no arianismo, que é essa perfeição, ele é impenetrável. Ele é uma carapaça rígida, onde essa pureza, né, onde essa virilidade pura, branca e masculina, ela é completamente defensiva de tudo que ameaça essa perfeição do eu, esse eu coeso que ele não pode ser ameaçado, né? Então, eu nesse universo, essa provocação que eu faço a nós, né, como esses sujeitos que estão reivindicando esses eus que foram apagados fazem isso, né, ao mesmo tempo sem sabendo dessa ameaça, de uma rigidez, de um contorno hiperdefinido. Como é que a gente consegue fazer a reivindicação de uma história de sujeitos negligenciados, com esse espaço de vulnerabilidade, de dentro para fora, de fora para dentro, para que a gente não... Acho que está muito longe de repetir essa história, porque está falando de história de poder, né? Mas no campo das artes, né? Onde a gente está criando alguma arena de encontro, algum espaço de convívio, para que esse eu coeso, esse eu que não erra, esse eu que não quer se ver ameaçado pelo outro, não seja uma espécie de sintoma estranho de uma cena autobiográfica. Digo isso porque acho que a gente tem... Vocês estão me vendo? Nossa. Estou aqui ainda, gente? Estou aqui? Agora sim, Agora mas sim. antes não estava. Nossa, gente, muito esquisito. Depois eu vou voltar aqui para o computador ver se rola. Que droga que está instável. Mas estava falando isso, né? Para que esse eu coeso não seja
esse eu defensivo não seja um sintoma dessa cena autobiográfica que está tão forte, tão emergente, tão pulsante, né? Eu acho que é um desafio para a gente, porque existe, né? Está acontecendo um monte de coisa essa semana, né? A gente está na luta, né? Tá reivindicando esses lugares, né? Mas fico pensando como construir essa zona aí onde a gente possa se borrar assim, no outro de alguma maneira. Não sei se te respondi, mas acho que historicamente esse eu coeso, ele é mesmo um sintoma das piores negações do outro, assim, da pior violência sobre o outro, assim, que recusa, né? Que recusa tudo que é diferente de mim, tudo que não cabe nessa organização. Assim. Sim, muito bom te ouvir sobre tudo isso, que realmente me soma muito a algumas coisas que eu tenho pensado assim aqui e que tem se desenvolvido no enredo dessa pesquisa. E aí eu achei assim massa isso que você trouxe, que se compõe com uma outra coisa que eu estava até compartilhando com o pessoal assim das artes cênicas, que foi algo que o Tigana me falou um dia, assim, que dentro da cultura tupinambá, o inimigo precisa ser absorvido e não aniquilado, né? Assim, porque é ele que te dá uma dimensão de alteridade e só é inimigo quem tem altura para ser, né? Em certa medida. Tipo, então essa coisa da antropofagia de comer a diferença, né? Assim, de trazer a diferença para dentro de si, porque ela te deixa mais forte, né? E aí, várias coisas que você trouxe foram assim muito muito positivas para refletir aqui, porque em muitos momentos eu realmente me perco na dimensão biográfica do que eu estou fazendo, porque eu acho que são vários movimentos, né? Eu estou dizendo de coisas muito íntimas, e é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo tanto nas artes visuais quanto nas artes cênicas, assim, através da dança. E é muito... Me impressiona muito como que nas artes visuais eu consigo desenvolver com uma certa facilidade, e nas artes cênicas me trava, porque é o próprio corpo que tem que pronunciar isso tudo, e nas artes visuais tem um intermédio, né? E aí você trouxe coisas muito muito preciosas nesse sentido, de pensar isso, de pensar o que ensaia, né? O que ensaia essa experiência, assim. E ao mesmo tempo como que você não é capturado até mesmo pelo mercado, assim, né? Porque corpos assim, corpos dissidentes, né? Tipo assim, não importa o que você faça, vão falar, é um trabalho dissidente e tal. Você faz uma exposição em que várias pessoas são pretas, por exemplo, vão dizer que, enfim, a exposição fala somente disso e resume o conteúdo a um único fato, sendo que na verdade é um universo, né? E aí em certa medida, assim, falar do umbigo é falar do mundo, né? Assim, a partir dessas conexões, desse território de intersubjetividade que a gente vai criando. E aí esse processo de criar esse caminho mesmo. Assim. Mas muito obrigada por compartilhar isso, foi realmente importante aqui. Valeu. Eu que agradeço. Também entendo que você fala de dificuldade quando a gente tem uma mediação, que é um papel, que é uma tela, mesmo que é um som musical, né? Agora, quando a nossa presença, a nossa fala, o nosso corpo, o teatro tem uma tradição muito narrativa, né? Muito da dramaturgia que ela conta uma história também. E aí, quando a gente vai tentando procurar maneira de falar sobre coisas que ainda elas estão tão intocadas, né? Parece que com uma tela, com cores no papel, eu consigo criar um eu fora, né? Quando é a gente ali encarnado, é uma confusão enorme, né? Mas acho que se trata desse desafio que a gente não pode fugir dele. A gente tem que ainda experimentar muito mais, né? Ir muito mais para esse campo, assim, e suportando o desafio, né? Que você fala coisas que eu nunca falei, né? Eu fico pensando também como a gente tem esse eu, né? Que a gente está muito cansado, né? Do eu, né? A gente vive um inflacionamento
das redes sociais, né? Dessa gestão do eu como uma marca, né? Então, você tem que ficar gerindo ali essa coisa das curtidas, da presença, né? Tem uma existência, parece que acontece ali, onde tem essa inflamação do eu, né? E aí realmente a gente vai para o teatro, onde você tem uma instância pública, quando você lida com esse eu que parece que está privatizado, né? Que não é isso que você falou, esse umbigo mundo, deveria ser essa experiência do viver, né? O que é o ritual, né? Você inserir o eu numa esfera pública, onde nascer e morrer, você está junto de alguma maneira. Aparentemente, né? Se nasce sozinho, se morre sozinho, mas o ritual nos lembra que são as etapas de um viver com. A gente é que privatizou o eu, a gente é que privatizou a experiência. A experiência deveria ser um lugar da partilha, né? Deveria ser um lugar de reconhecimento, e a gente privatizou. Eu sinto que, geralmente, as pessoas têm essa coisa do tabu, né? Que a coisa autobiográfica é narcisista, mas acho que, em geral, narcisista é a nossa vergonha de colocar isso na roda, enquanto a gente consegue super se promover na internet de algum jeito, né? Quando a gente tem que falar de lugares que são muito profundos, que é aí que a minha humanidade se reconhece na sua, é aí que anima, não é na rede social, nas nossas opiniões sobre as coisas. É, às vezes, no seu buraco que a gente vai se reconhecer, assim. Aí a gente fala, não, mas aqui é muito, né, não posso, aqui dá vergonha, mas aí a arte é para isso. Olha que confusão que a gente faz. A gente se tornou pública. Às vezes, nosso lugar mais superficial, no sentido de, né, opinião, todo mundo é capaz de dar opinião, mas a gente se reconhecer na humanidade do outro, né? De repente, não, isso não é do campo, né? Isso me dá vergonha, isso me intimida, isso vão ler como terapêutico, como narcisista. Olha que inversão, né? Quando a experiência deveria ser o grande campo de partilha. E aí a gente não consegue criar um campo de politizar e partilhar mesmo o vivido, né? As coisas que nos atravessam aí por 30, 40, 60 anos de história. Eu acho que talvez todo trabalho seja autobiográfico, né, em certa medida. Mas é isso, né? Tipo assim, em que dimensões você se engana também, né, sobre isso? Mas também, ao mesmo tempo, que é dizer também criar essas estratégias que tu diz, assim, né, para borrar isso, para confundir, para bifurcar, né, essa experiência e desdobrar em outras coisas. Tem o prazer, para mim, né? Eu sinto que eu não consigo dar o passo quando a coisa está inflamada, num lugar de que não tem nenhuma dimensão lúdica. Para mim, a criação também tem a ver com prazer de fazer isso que a gente faz, que a gente ganha tão mal e que ele continua fazendo sentido por essa capacidade de habitar o mundo da imaginação, né? E que essa imaginação possa tocar o outro. Assim. Então, tem que ter um prazer no trabalho. Para mim, se a coisa está só na dor, no martírio, assim, eu não consigo tornar isso um barro que você mexe, uma tinta que você pinta, uma palavra que você vai, né? Uma cena onde você vai colocar teu corpo. Mas acho que aí é um limite de cada um. Tem muitos artistas que trabalham com uma dimensão autobiográfica muito radical e conseguem criar a partir da ferida. E isso pode ser uma obra explicitamente autobiográfica ou uma obra que vai encontrar uma mediação ficcional, sei lá, né? Artistas, sei lá, Sylvia Plath, Virginia Woolf, que tem um fim trágico, né? Que são mulheres que se suicidam e que plasmam toda a criação delas está muito colada a essa ferida, só que numa mediação ficcional, né? Uma mediação ficcional. Então, isso que você falou, né? Quando não é autobiográfico, não no sentido que você fala de si, mas no sentido dos atravessamentos. Você escreve a partir de um atravessamento. Se isso vai encontrar uma forma que é literatura, sei lá, fantástica, que é uma fábula fantástica, se isso vai encontrar uma forma documental, eu acho que quando a gente está movido por essas marcas, por esses atravessamentos, você vai criar. Né? Mas porque também senão a gente cai naquela coisa como se alguém está escrevendo ficção não tivesse também movido profundamente, né? A gente tem aqui a Grace, uma autora, né, fantástica que você não tem. Você pega obras mais antigas, né? Não é necessariamente uma marca biográfica que vai estar lá. Agora, quando não é a partir dos atravessamentos, quando não é a partir dos nossos fantasmas e sonhos, né? Quando não é a partir dos nossos amores e dores, né? Talvez a Grace possa falar, porque tem acontecido muito isso, essa dicotomia do real e da ficção, um lugar que eu considero muito empobrecedor, né? Do que são as duas coisas, e que não são duas, né? A gente separou
né? A Laís Machado, que é uma performer que eu amo muito de Salvador, ela veio falar com, né, com o grupo que eu estava orientando, e ela se chama de Alarinjó, ela fala, eu me entendo como Alarinjó, que a ideia é que ela tem de performer, né, que ela não usa a palavra performer, ela fala, é aquele que dança enquanto caminha. É tão bonito isso, porque aquele que dança enquanto caminha, né, a coisa mais banal que a gente faz é caminhar, agora cada vez menos, né, mas o caminhar está colado a um gesto de criação. A gente tem na cultura ocidentalizada uma separação muito violenta entre o que é arte e vida. Se você pega nas outras culturas, né, quando você ouve o Krenak falando, por que você não precisa da ideia de arte numa comunidade indígena? Porque isso é integrado no viver. A arte está integrada porque tem a ver com esses ritos do viver, tem a ver com a plasticidade, né, o dançar, o cantar, o criar imagem, o narrar. O Ocidente que fez essa separação, estetizou, e aí a gente tem que ficar discutindo arte e vida, quando a gente nem deveria discutir, porque deveria estar tudo dançando junto. E é essa necessidade, né, de elaborar o grupo, as dores, a nossa humanidade em um campo plástico. A gente nem deveria falar dessa porcaria do real e da ficção, assim, que às vezes eu fico agoniada. Mas a gente fala porque é isso, porque separou. A gente transformou em entretenimento e colocou a ficção como uma coisa que está lá, que a gente faz e que não tem conexão. Mas tem o tempo inteiro, deveria ter o tempo inteiro. E eu acho que a nossa função é também devolver a vida à ficção se algum lugar tiraram. Se algum lugar tiraram a vida da ficção, pelo amor de Deus, vamos dar a vida para ela, né? Eu pensei duas coisas também, pensando na conversa que vocês tiveram agora. Janaína, não, um pouco sobre o... Bom, como isso que vocês conversaram, né? A dimensão do trauma está nas nossas vidas e, obviamente, todo o trabalho em arte, já que a arte é uma ação na vida, da vida, né? Um gesto da vida, obviamente, são atravessados por nossos traumas e prazeres e, enfim, tudo que nos toca existencialmente está no que a gente faz, né? Aí eu fico pensando se você tem alguma coisa para falar dos trabalhos que você fez. Você já falou um tanto assim sobre esses materiais que tocam mais diretamente em experiências traumáticas. Não no sentido de curiosidade, não me interessa isso, mas no sentido da aproximação desses materiais e a vinculação pública deles, né? Acho que essa é uma questão. E a outra questão que queria saber se você chama o seu trabalho de teatro documentário. Se você não chama, por que você não chama? E também sobre as experiências de depoimentos que não são teus, que não são dos artistas e que são colocados numa esfera pública, sabe? Uhum. Em que sentido que isso traz dilemas éticos para a sua vida e o que você já pensou sobre esses dilemas éticos? É muito bom, né, gente, fazer coisa em casa. Quando eu vejo, eu tô com uma pinça falando daqui. Aí vai isso aqui, não sei o quê. Mas, enfim, em que dimensão esses dilemas éticos assim atravessam o seu pensar, por que eu estou fazendo isso, sabe? Acho que tem um monte de coisa que a gente poderia conversar a partir disso. Eu sou péssima mediadora de conversa, eu fico pensando, mas você falou muita coisa boa que a gente poderia conversar, assim. Primeiro, se a gente for pensar numa produção, tanto dos artistas e das artistas negras no Brasil, hoje, que fazem arte, ou da arte negra do Brasil, arte preta de modo geral do Brasil, existe uma vinculação entre memória
particular e cena que, para mim, eu diria que é quase indesviável, é quase impossível, né? Porque talvez um dos grandes assuntos das artes presenciais, sei lá, do teatro, talvez um dos grandes assuntos seja o corpo, né? Para além de que forma isso se dá, ou através, ou se isso se dá junto ou a partir de uma história, mas existe um assunto que é o assunto do corpo, né? E se for pensar a gente como pessoas negras, o corpo na esfera pública do cotidiano, de como a gente anda na rua, esse também é o nosso assunto indesviável, né? À medida de que antes de sermos nós mesmos, a gente é um corpo com marcadores definidos, né? Em várias esferas. Assim. Então, estou dizendo isso para criar dimensões aqui em relação ao que você diz. Mas me interessa entender, sabe? Acho que pensando muito com as artistas, não sei, para mim me vem muito essa dimensão das artistas e da produção negra, periférica e trans com as quais eu venho trabalhando, assim, também aqui no BNMG e também fora do BNMG, acho que um assunto recorrente entre nós é isso, tem a ver com como lidar com o ódio. E, portanto, não no sentido terapêutico de como acabar com o ódio, mas não como elaborá-lo verdadeiramente, já que ele é indesviável. Isso é uma questão. E, assim, isso para mim toca muito profundamente no que você trabalha, à medida em que você trabalha, em que você coloca numa esfera pública pessoas, depoimentos do trauma, pessoas do universo afetivo muito... pessoas que não estariam ali na cena se não fosse, talvez, por você. E você também partilha com o público e elabora até uma justificativa da presença daquelas pessoas, né? Daquela pessoa, sei lá, eu estou falando de uma experiência muito específica, de uma peça que eu vi tua. Então, deixa eu tentar entender o que eu falei. Essa aproximação de materiais não, essa aproximação do trauma e uma articulação assim com essa esfera pública do teatro, como que é isso e o que é também trazer esse... Sou eu aqui. Tá, é porque acho que tem dois áudios. E também o que é... Quais as discussões éticas profundas aí que você passou por elas para trazer depoimentos de outras pessoas para a cena, para o lugar da cena, sabe? Enfim, é uma pergunta grande, né? Acho que dá para desenvolver alguma coisa por isso. Para todos nós aí. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu liguei a dois lugares aqui, só para eu poder também ver a cara de alguém, porque o celular não vai conseguir. Sim, estou te ouvindo bem. Mas, nossa, a dimensão do trauma, né? Acho que a dimensão do trauma, ela é fundamental para pensar a dimensão do testemunho de uma forma ampla, porque eu escrevi um livro, né, que é um livro que acabou sendo teórico sobre essa coisa toda, e foi muito numa conversa com a literatura, porque tem uma coisa chamada literatura testemunhal, a partir dos anos 60, que é muito forte justamente por conta dos pós-guerras, né? A gente pega numa perspectiva, né, europeia, você tem as duas grandes guerras, você pega numa perspectiva da América Latina, você tem ditaduras muito, muito violentas, né? E um levante também de vozes que não estavam contando suas histórias, né? Então, sei lá, Carolina de Jesus, você tem um monte de outras vozes que começam a escrever uma literatura testemunhal. E isso vai ressignificar a ideia da literatura, né?
E a questão do trauma, ela é fundamental. A questão do trauma, ela é o próprio buraco da onde se produz uma nova fala, né? Então, é entre o silêncio, entre o que eu não posso dizer, porque o trauma tem essa dimensão daquilo que você não acessa completamente, né? Porque aquele que está escrevendo uma ficção, de alguma maneira, né, existe esse espaço. O eu que vai tocar uma relação traumática que é autobiográfica, se trata desde aí, é muito louco, porque parece que é o eu, justamente aquele que acessa o trauma, é justamente aquele que não acessa, né? Porque é tão vazado, é tão profundo, né? Quando a gente pensa na coisa do narrador, né, do Benjamin, que vai falar quando os soldados voltavam da guerra mudos, literalmente mudos, afásicos, onde você só tinha uma narrativa da guerra pelo sintoma, por uma mão que tremia, por uma gagueira, por uma paralisia, onde só o corpo fica dizendo alguma coisa a partir do trauma, porque a memória não acessa mais, não é a narrativa. Então, a literatura a partir do trauma, ou a gente pode pensar dramaturgia, ela é esse limite entre o que você não vai poder dizer, porque justamente o trauma é aquilo que também te cala, aquilo também que não te permite construir, né, essa distância que faz você organizar a vida. O trauma é também um lugar de silêncio, o lugar da não elaboração, o lugar do limite da palavra. E da onde a gente precisa produzir palavra, produzir sentido para continuar vivendo, para organizar de novo isso que foi destruído por um trauma. Então, é muito profundo isso, né? Essa sua pergunta, acho que ela é feita não muito longe de só a mim, mas é toda essa questão, para mim, parte desse lugar onde o trauma é a impossibilidade de dizer como é que você elabora um estupro, como é que você elabora uma chacina, como é que você elabora anos de uma violência sofrida em contexto, seja ele público ou doméstico. Tem tanto de silêncio, tanto de intocado, tanto de impossível, e ao mesmo tempo, para se continuar vivendo alguma coisa que exige um trabalho de elaboração, um trabalho de vida, né? Pensando a arte como um trabalho de vida, de sobrevivência. E aí eu acho que as coisas mais bonitas para mim na relação com autobiografia, nessa perspectiva do trauma, né? Isso que você nunca vai poder dizer, que mora no teu silêncio, no lugar mais assim, que você não vai chegar nunca, né? Que é uma vida inteira para você se construir a partir do trauma, para você conseguir levantar no outro dia e tocar a vida a partir do trauma. Acho que tem muitas histórias aqui que me parece que é dessa natureza. Acho que todo mundo, alguém falou, né? Eu vi em algum lugar que a questão da performance, que aí vai para o seu outro questão do corpo, não é uma afirmação do estou vivo, é o ainda estou vivo, ainda estou vivo, ainda estou viva. Esse ainda dá essa dimensão de resistência para esses corpos que você está falando. Esse ainda estou vivo não é uma obviedade estar vivo. Num país que é racista, num país que é transfóbico, num país que é misógino. Não é óbvio estar vivo. Então, ainda, essa cena testemunhal, essa cena que o corpo se faz presente, eu ainda estou vivo. E posso entrar aqui diante de vocês e fazer uma peça de teatro e fazer um show, porque é dessa resistência que se trata. Então, a dimensão do corpo e desses corpos que não estavam em cena, ela tem uma dimensão, né, uma dimensão histórica que acho que poucas vezes a gente viu. Obviamente, a gente pode perguntar muito o que a gente está produzindo na dimensão eu outro, como é que a gente está elaborando o ódio, né, o ressentimento, a dor, né, o que a gente vai conseguir produzir mas é que esses corpos estejam, assim, eles são experiências. Eu lembro de assistir um infantil aqui da Maria Chu, da história do Abu, né, que é a partir de uma história real do menino que foi encontrado dentro de uma mala, no Sesc Belenzinho. E eu, que sou uma mulher branca, hoje em dia mais da classe média, né, que tenho 2 filhos pequenos, vou no teatro, vou de levar a criança no teatro. Quanto é normalizado uma plateia branca e um elenco branco. Primeira vez que eu fui assistir um espetáculo da Maria Chu, a plateia, eu diria 90% da plateia era negra. E o elenco inteiro da plateia em cena era negro. Aquilo é algo que... Isso você precisa se reorganizar inteiro, uma vida inteira de uma naturalização dos espaços brancos, onde quem vai, né, o que é essa família que pode consumir um produto cultural para os seus filhos pequenos, que você quer que acesse a cultura, que você quer criar dentro de uma ideia de humanidade. Você entra num teatro onde tem 90% da plateia negra e você nunca esteve numa situação como essa, você precisa rever, né, isso a peça não estava a começar. Assim, abriu a cortina e aquilo estava colocado, isso instaura uma outra dimensão de realidade. Assim, né? Então, a presença dos corpos ensina para mim, então, sempre quando vai para aí,
toda a discussão sobre a representatividade, né? A presença, por exemplo, o Luiz Antônio Gabriela, quando entra a Fábia no lugar do Marcos. Para mim, a discussão não acontece no lugar de se o Marcos pode ou não pode fazer a personagem trans que antes ele fazia como um grande ator que ele é. A questão é o que acontece com o teatro, o que acontece quando a Fábia está em cena. Onde a gente sabe que para ela sair do teatro e atravessar a rua, sendo uma mulher trans, o risco que ela corre de voltar para o teatro é ainda estou viva para chegar aqui e fazer essa peça para vocês às 9 horas. Então, para mim, e aí é uma posição muito pessoal, a discussão não deveria se dar em termos de se pode ou se não pode, mas o que acontece no teatro, o que acontece quando é a Fábia que está ali, quando é aquele infantil, quando o Sesc Belenzinho e a cidade têm que olhar para esses espaços de poder de uma outra forma. Então, a dimensão do corpo, ela atravessa isso que a gente entende por teatro, que a gente entende por representação de um jeito, que ainda nem quero falar de performance, para mim é isso, o que o teatro faz, assim, o teatro faz o que ele deveria ser nessa integração com a vida, nessa dimensão da vida, assim, aí para mim é muito forte. E aí, por último, a questão da ética, enfim, e aí sempre da questão do trauma na minha lida com isso, é muito, né, se eu penso na trajetória, o Conversas, ele toca a questão do incesto, a questão de violência doméstica, a questão de lugares, né, onde essas origens muito violentas da família te habitam, mas esse lugar do trauma, ele é tão difícil de elaboração que eu faço 7 anos de processo de conversa com meu pai, estreio um espetáculo finalmente em 2014, para em 2017 perceber que tinha algo muito estranho ali, que era não ter me dado conta do próprio lugar da minha mãe nessa tríade, da minha mãe nessa composição, da minha mãe nesse jogo de violências, né? E aí o Stabat Mater, você percebe, olha que loucura, ela está tentando ainda dar contorno ao lugar do trauma da onde nasce a conversa. E é um novo momento, é uma nova borda, uma nova espiral para esse lugar que eu acho que não se chega nunca. Eu acho que nunca se chega no umbigo do trauma, como não se chega no umbigo do sonho. Assim. Então, eu acho que eu trabalho por uma vida mesmo, assim. Mesmo, todos os traumas, todos os traumas, né, de todas as esferas. E sempre um trauma de uma guerra também toca numa dimensão com cada pessoa que morre ou que vê morrer, assim como é um país, um grupo que morre e vê morrer. Então, sempre há uma escala entre o indivíduo e o grupo, assim, né? Então, é muito difícil, são, às vezes, tempos de decantação, né? E ver como é que esses documentos vão para a cena, e quando eles encontram, que eu falei da ludicidade, alguma dimensão onde eu consigo manusear esses documentos do trauma, né, como, por exemplo, um boletim de ocorrência de um estupro, né, no caso do Stabat Mater, mas isso já tem alguma chance de transitar, né, de entender que essa violência não me pertence, é o privado de novo, não é a minha dor, não é a violência que eu sofri, não é como é que isso toca numa história do mundo, como é que a gente toca, como esse mito virginal, né, de uma Maria virgem, né, isso atravessa a dicotomia santa puta, que faz a gente ver esse julgamento escabroso ontem na televisão, né, onde é argumento para que justifique o estupro de uma mulher a roupa que ela usa. A gente está ainda falando de 2000 anos de uma cristandade que divide, né, as mulheres entre aquelas que são estupráveis e as que não devem ser estupradas porque elas são honestas, né? Elas são Marias, olha do que a gente está falando, né? Então, quando a gente começa a encontrar nos nossos lugares de dor esse reconhecimento de uma história que nos ultrapassa, que me ultrapassa, eu posso morrer amanhã, a cultura do estupro não vai morrer comigo, ainda que eu tenha passado por isso também, isso está para além de mim. Quando a gente consegue entrar, eu acho, nessa percepção do que nos ultrapassa, talvez aí você começa a entrar num campo de criação, no manuseio desses documentos, encontrar a plasticidade. E por último, a questão ética, que eu acho que é um ponto crucial quando você vai conversar com as pessoas de documentário, com a literatura de documentário, eles vão dizer que o único ponto que diferencia documentário de ficção é a questão ética. Porque do mesmo jeito que você constrói uma personagem, quando você entra numa edição, você entrevistou 7 horas de uma pessoa e você vai transformar aquilo em 1 minuto e meio de fala num filme, você vai transformar essa pessoa numa personagem. Só que você tem um compromisso ético com alguém que existe para além do seu filme.
Então, você pega todos esses documentaristas, eles vão falar que o que define, o que vai fazer o ponto de tensão numa obra documental é a questão ética, né? E eu sinto que eu acho que não foi à toa que eu só consegui estrear o Conversa com meu pai depois que meu pai morreu, né? Porque na peça elabora também um certo, né? Uma certa consciência que eu tinha de quando eu estava lá filmando ele, que ele não tinha. Então, como é que também você explicita o seu lugar nessa não vou usar a palavra vampirismo da vida, mas tem né, é o sangue da vida também, né? Tem uma coisa de beber da vida, que de alguma maneira você tá, é muito delicado o lugar do documentário. E tem uma tradição muito violenta, você vai lá numa comunidade, filma durante tanto tempo, faz seu filme, ganha um monte de prêmio, né, tem um exotismo, tem tudo isso. Para mim o passo é como você se implica. Para mim não dá para expor o outro se isso não envolver uma auto-implicação. O outro não pode ser objeto do meu olhar e da minha experiência. Se existe alguma uma relação, ainda que exista uma violência, que ela esteja explicitada, porque também acho que a gente não vai resolver a violência do documentário. Sempre trabalhar com alguém que tem menos, que tem outras ferramentas, que não domina o seu código, e envolve uma violência nisso, envolve, né, um jogo muito delicado, assim. Também não acho que dá para tirar isso da frente. Assim. Mas a gente não sei como a gente está de tempo, mas a gente pode também falar um pouco mais, porque no caso do Sábado Mata, tem a minha mãe em cena e tem a relação com um ator pornô profissional, que é o Paulo César Moreira. Acho que os dois pontos são muito delicados, muito. Da minha relação com eles, do que acontece no processo, né, como eles ficam, como eles saem, né, o ator sai, a minha mãe fica, o que acontece. Então, a questão ética, ela está o tempo inteiro sendo questionada. Eu estou sendo julgada pessoalmente o tempo inteiro, não como uma personagem de uma peça de teatro, mas como uma pessoa que escolheu, onde, a partir de pressupor coisas, né, e coisas, pressuposições sérias, assim. Então, isso é uma grande... assim, não há como fugir dessa questão. E fingir, estamos no campo, teatro, tá dentro do teatro, virou ficção e não. Tem uma dimensão de parresia aí, tem uma dimensão de risco, tem uma dimensão onde o público, ele se vê dentro de um constrangimento, no sentido, né, ele tem que lidar com coisas que escapam ao campo da ficção. Então, você também é responsável pelo jogo que você propôs à plateia. Se você vai se cortar na frente do espectador, o que é que você está fazendo com esse vínculo? Se você vai colocar a sua mãe, né, tudo isso, o que você faz com esse vínculo? O que você quer do espectador? É uma super pergunta, Acho que a performance tem lidado com isso aí há 40 anos de uma forma talvez até mais violenta que o teatro, assim. Olhando para esse ciclo, não sem fugir dele, não sem moralizar, não sem dizer isso está certo, está errado, mas para a gente saber que também é dessa instância que se trata, assim, né? E eu fico me debatendo com ela o tempo todo. Então, você também está errando, que você não está vendo alguma coisa. Nossa, tem vários pontos que a gente ainda poderia conversar mais, porque para falar concretamente, né, onde eu vejo que a gente também se perde na coisa, também não sabe exatamente os limites, tem que voltar, tem que rever. É um campo enorme, gente. Boa sorte para vocês. Tá ok. Não, eu não sei que tempo que a gente tem mais, mas você falou que ia falar do Sabbath Mater, você já falou um pouco, né, Jana? Sim, posso falar um pouquinho. Você fala sobre esse trabalho. Talvez seria bom, só porque aí, ano que vem, não, amanhã, a gente pode abrir para outros eventos, assim, mas é isso. O Sabbath Mater, para mim, é um trabalho bem importante, assim, por vários motivos, assim. Então, como eu estava falando, né, eu converso com meu pai, tem essa matriz biográfica aí de uma relação de memória, de trauma, de pai com filha, né, de um certo histórico. É um espetáculo que ele fala muito de uma autobiografia onírica, inconsciente, vai entrando nos lugares do mito também, né? À toa que a peça termina com 2 mitos, que é da história de Édipo, né? E que é a ideia da inconsciência, né? Da tragédia inconsciente. É a história de Ló e suas filhas, que são as filhas de Ló, diante de uma catástrofe, né? Que dizimou toda a humanidade. Só sobrou elas duas com o pai numa caverna, e elas decidem
dormir com o próprio pai para gerar dele uma descendência e poder dar uma continuidade para a humanidade. Então, é a ideia do incesto como escolha. O Conversas com Meu Pai termina nesse nó da ideia de uma escolha e na ideia de uma tragédia, né? E isso fica, para mim, um ciclo de uma maneira que se fechava. E uns anos depois, começa muito, acho que tem 2 vetores muito fortes, um vetor muito pessoal, que é da minha experiência de me tornar mãe. Eu tenho 2 filhos pequenos, né, e de me ver nessa posição, porque acho que a posição materna, mais do que uma experiência pessoal, é entrar numa posição histórica muito marcada por uma série de fatores, né, que localizam a função materna na sociedade, na cultura, na sexualidade, em tudo isso, assim, entrar pessoalmente nessa posição e, ao mesmo tempo, aí uma primavera, né, feminista, com tantas discussões, tantas questões, né, sendo colocadas ou recolocadas, né, então, também acho que é nessa confluência aí de uma experiência pessoal com uma percepção de questões não tocadas, assim, né, nessa esfera, que a coisa foi se dando, porque é quase eu falo disso na peça, né, de um insight, de um ato falho, o que justifica o apagamento da figura da mãe no Conversas com Meu Pai. Um apagamento total, é uma peça que não toca, ninguém não sabe se eu tenho mãe, se eu não tenho mãe, uma peça que fala sobre incesto, né. Eu começo a me dar conta do que significa esse ato falho, que tem a ver com esse apagamento da figura feminina na minha linhagem, né, na minha própria constituição, assim, que significa esse apagamento, né, de colocar a sombra, esse lugar que tem a ver com vergonha, que tem a ver com dificuldade de lidar com o lugar da onde eu me reconheço enquanto mulher, e o que isso significa num apagamento mais amplo, né, o que é a questão da abnegação feminina, o que é o lugar materno na cultura ocidental, esse lugar à sombra, esse lugar doméstico, esse lugar, né, que tá à sombra, né, que está à sombra. E fui tentando construir uma conexão entre essas questões, né, uma relação entre maternidade, sexualidade, violência, né, não é só que eu chego eu achei um artigo chamado Stabat Mater, de uma autora chamada Julia Kristeva. Stabat Mater significa estava a mãe, então um pouco a tese da peça é essa, que nessa composição ali do Conversa com Meu Pai estava a mãe justamente nessa sombra, né? Acho que é por essa violência, por esse lugar onde o feminino se encontrava, que o masculino ganha essa dimensão, ganha essa história de incesto se configura, né, psicologicamente. E nesse artigo ela vai falar dessa matriz, né, de um feminino virginal, que concebe sem prazer e sem pecado, que é a história da Virgem Maria, uma mulher que concebeu virgem, e que vira uma matriz de um feminino branco idealizado, que vai dar nas damas cortês lá do século XVI, que você cria uma ideia, um ideal de mulher, que é um ideal muito localizado, né, que é um ideal puro, virginal, branco, que vai criar toda a dicotomia que a gente entende. Quem pertence, aí o caso de ontem é exemplar, quem é a mulher que você respeita, porque ela é a célula da família, que por sua vez é a célula do Estado e do capitalismo, enquanto, né, produção de máquinas, né, uma produção de quem trabalha para o capital e qual é a função da mulher dentro dessa maquinaria. Né? E você tem as outras que não jogam esse jogo, que não pertencem, né? Então, a queima das bruxas, das prostitutas, as mulheres que não... E as mulheres que nem acedem a essa condição, né? Desse feminino puro, né? E todas as dicotomias que vão acontecer a partir daí. E aí, nesse caldeirão, eu tento construir um trabalho, assim. E aí eu chamo a minha mãe para fazer o espetáculo comigo. A minha mãe, que não é atriz, que tem 74 anos, enfim, que partilhou, né, de toda essa história pregressa, mas também através de muito, muito silêncio. E eu trago ela para a cena como esse lugar, assim, de uma história que continua profundamente em mim, assim. Quando eu me dei conta que quase tudo nela eu rejeitava de alguma maneira, eu estava me vendo
reproduzindo, eu falei, nossa, isso é muito mais complexo, né? A minha relação de admiração e de rejeição em relação a ela tinha muito a ver, muito para além da nossa história pessoal, tem muito a ver com esses lugares que orbita, né? O feminino, esse imaginar, essas posições que a gente vai ocupando e desocupando. E aí tem essa outra escolha que é do ator pornô, porque nessa ideia de que a peça também fosse um programa performativo, ou seja, um lugar de experiência, um lugar onde, ok, eu vou estudar um monte de coisa, vou ter um monte de ideia sobre essa questão, vou mapear um monte de teoria, Silvia Federici, não sei o que, mas qual é o lugar onde há um espaço de desestabilização, onde essas coisas podem se colocar em movimento de novo, né? E para mim tinha muito esse lugar de juntar maternidade e sexualidade no mesmo lugar, assim, no mesmo território. Então, minha mãe com ator pornô, essa ideia de devolver o sexo, o corpo para esse feminino virginal. Eu acho que toda a história do estupro tem muito a ver com esse... Se você cria um templo que é fechado, que ele é proibido, que ele é interditado, né? Quanto o templo é um convite à violação, né? Por que você interdita? Porque você sela, porque a virgindade ela ganha uma dimensão, porque a pureza, você tem esse território, esse sintoma perverso, né? Que é a cultura do ciclo. Então tinha alguma coisa a ver, a pornografia para mim ela mimetiza muito dessa cultura também, né? Muito dessa dicotomia entre entende como posição da mulher. Então eu fui tentando colocar essas duas figuras bombásticas para mim, que é a minha mãe e um ator pornô, no mesmo campo de trabalho. E aí foi muito forte, assim, muito complexo em todas as instâncias, né? Então uma peça que não tinha como ensaiar para. Foi minha mãe chegando, foi ele chegando, que as coisas foram se dando e segue com consequência até hoje, né? Estou agora num novo processo que já é uma espiralada depois de sábado, de tudo ali que eu não podia prever, tudo ali que eu não consegui lidar, tudo ali que foi, né, que eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Agora eu estou tentando por um outro caminho também, né, organizar. Mas é isso, minha mãe segue fazendo o espetáculo, o ator pornô ele saiu, né, num dado momento foi uma ruptura muito forte no processo. Tem várias coisas que a gente poderia puxar também daí, né? Não sei se dá agora, né, Deise, me fala. Eu acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo, né? Eu fiquei puxando aqui. Gente, eu queria só perguntar o nome do livro que a Janaína falou, que você fala do exoesqueleto e dos super-heróis e tal. Aqui é História da Virilidade, sabe? Eu vou procurar. Isso, ele chama História da Virilidade. Você vai achar ele assim, ele tem um nome pequeno embaixo, assim, mas se você colocar História da Virilidade, são vários ensaios sobre a questão da masculinidade e que acho que é um dos primeiros que vai fazer essa leitura do exoesqueleto, do fascismo, da virilidade enquanto rigidez impenetrável, né? Que é muito, muito legal. Se eu encontrar ele direito, minha mãe eu trago para você o nome direitinho, mas você encontra com esse nome. Era isso, eu queria saber isso. Obrigada. Imagina. Bom, a gente vai encerrando por aqui para Uhum. A Freda recomendou Políticas a Mais, vai falar da questão do penetrável e impenetrável nessa perspectiva também, é uma ótima referência. Políticas a Mais. Ok. Uai, vamos encerrando por aqui.